Para continuar mostrando o perfil de potência, ou de como melhor analisar o perfil de potência, resgato uma outra disciplina do ciclismo, que é o mountain bike, modalidade olímpica, né? Então, esse mountain bike olímpico, conhecido como XCO, ele é desempenhado numa pista com obstáculos de dificuldade técnica. Então, são dadas pelo menos 6 voltas, pode ser mais que isso, até um pouco menos. E nesse estudo, os autores aqui monitoraram 8 atletas de nível mundial da elite do mountain bike olímpico. Monitoraram esses atletas durante 13 provas. Aqui estão as características dos atletas de idade, altura, massa corporal, VO2 máximo, olha só, quase 80 ml por quilograma de valor médio, é um valor muito alto isso daqui, na média, né? Você tem desde 73, o mais, diria, fraquinho em termos de VO2 máximo, até 88, o melhor. A potência no primeiro limiar, desculpa, o mouse aqui está com problema, a potência equivalente ao primeiro limiar, 274 watts em média, e a potência relativa ao segundo limiar, 337 watts, e a potência máxima atingida num teste incremental de laboratório, 411 watts. E aí, esses autores vão criar faixas de potência baseadas nesses parâmetros, esses indicadores de intensidade, que são os 2 limiares, e a potência aeróbia máxima, MAP em inglês, né, significa potência aeróbia máxima, que são esses 411 watts para esses ciclistas aqui, né? Uma coisa interessante é que eles mostram a potência média por volta. Então, a gente tem a primeira volta da prova, que na verdade chama Start Loop, né? A volta de apresentação, que às vezes é mais curta, aí a volta 1, lap 1, lap 2, e assim por diante, até a última volta, que é essa. Obviamente, como varia o número de voltas entre as provas, eles computaram o Start Loop, que é a de apresentação, as 3 primeiras, a última volta de prova e a penúltima volta, tá bom? E olha aqui, os ciclistas largam forte, gerando uma potência média durante esse Start Loop, que é bem alta. Depois, ao longo das voltas, essa potência média vai caindo. Na primeira volta já caiu, na segunda volta cai mais, na terceira cai a potência média e parece estabilizar um pouco nas voltas finais. É inevitável, mesmo o ciclista que tem a característica de não largar tão forte, ele perde tempo de volta das primeiras para as últimas. Isso não tem como melhorar tempo de volta. Pelo menos no alto nível não é possível conseguir isso. Se ele estiver escondendo o leite, mas no alto nível não é possível, colocar entre aspas, esconder o leite, senão ele vai ficar muito para trás. Então, nesse mesmo estudo, né, do slide anterior, que eu disse que eles classificaram essas potências, categorizaram essas potências em diferentes faixas, né, eles foram um pouco mais detalhistas que naquele estudo do ciclismo de estrada que abordou o Giro de Itália, né. Então, nesse estudo que avaliou ciclistas do mountain bike, eles classificaram as intensidades, as potências geradas em 1, 2, 3, 4, 5 categorias. As menores potências, que são aquelas que estão abaixo de 10% da potência aeróbia máxima. É basicamente aquela condição lá que no mountain bike não tem como pedalar. É uma descida, um obstáculo, o ciclista para de pedalar ou gera uma potência, ou pedala sem gerar muita potência. E a gente percebe que isso representa um percentual do tempo bem grande na prova de mountain bike. É quase 30%. E essas diferentes colunas representam as voltas. Então, a primeira volta, ou a volta de apresentação, que é o Start Loop, depois a primeira volta, até a última volta, que é a barra em preto. Então, a gente consegue ver essa potência, o quanto é que essa potência ocupa do tempo em cada volta aqui na prova de mountain bike. Eu não vou falar por volta, mas a gente percebe que, especificamente a cada volta, mas que esse tempo gerando potências muito baixas é significativo no mountain bike. É cerca de 30% do tempo que tem descida, tem lugares de dificuldade técnica,
que às vezes o ciclista tem que parar de pedalar. O que vai fazer o mountain bike ter uma característica muito intermitente em termos de esforço. E aí, a gente olha para esse outro extremo do gráfico, que são as intensidades extremas de esforço, que são aquelas potências acima da potência aeróbia máxima. Então, olha aqui, quanto por cento do tempo o ciclista fica acima dessa potência. Na primeira volta, foi 40% do tempo o ciclista desempenhando uma potência que é acima da potência aeróbia máxima. É claro que com o decorrer da prova isso vai diminuindo. Vai passando as voltas, ele não consegue mais manter essas potências muito altas. Isso é importante a gente entender quando a gente quer compreender desempenho no ciclismo, especialmente nessas provas de mountain bike. Enquanto que essas potências baixas não mudam. Então, basicamente, vamos dizer assim, tem característica intermitente, esse tempo de recuperação, que aqui ele estaria se recuperando com potência baixa, basicamente não se altera em função das voltas. Só que ele perde capacidade de gerar potência muito alta ao longo do tempo, no decorrer das voltas. E ele vai desempenhando potências mais baixas, por isso que cresce aqui, ó, o quanto ele tem de tempo nessas outras potências mais baixas ao longo das voltas. Ó, cresce aqui e cresce aqui. Então, descontado essas intensidades mais baixas, a gente pode concluir que cerca de 50% do tempo, que seria essas intensidades daqui para diante, de pesado, severo e extremo, esses ciclistas do mountain bike estão desempenhando potências acima do segundo limiar. Desculpa, acima do primeiro limiar, do limiar de lactato. Tá? Então, cerca de 50% do tempo eles estão acima do primeiro limiar. E cerca de 20% a 30% do tempo, a depender da volta, se é a primeira volta ou a última, ele está numa intensidade de esforço chamada de extrema, que é acima da potência aeróbia máxima. E aí cada ciclista vai ter sua potência aeróbia máxima, seu limiar de lactato 2, seu limiar de lactato 1. Obviamente isso é particular de cada ciclista. O que muda do ciclista aqui regional, de nível regional, para o campeão mundial, é a potência onde esses eventos ocorrem. É a potência onde esses limiares ocorrem. Só isso que muda. Aqui o de nível regional vai ter um limiar de lactato 2 de 330. Não, vou até falar um valor mais baixo, de 280. E o de nível mundial vai ter de 350.